Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já experimentou ansiedade, mas não conseguia discernir o motivo pelo qual você estava experimentando aquilo? Ou seja, você já teve aquela sensação de estar ansioso, mas sem saber por quê? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Antes, porém, vamos definir o que é ansiedade. Fala-se muito de ansiedade hoje em dia, se diz que a ansiedade é o mal do século XXI, mas vamos definir a ansiedade. Em primeiro lugar, ansiedade não necessariamente é algo patológico. Ansiedade é uma experiência emocional. Quando ela acontece em excesso, quando ela acontece, digamos, fora de hora, por assim dizer, ela pode se apresentar como algo patológico, doentio, que precisa ser tratado. Mas, normalmente, a ansiedade não é um problema, necessariamente. O que é ansiedade? Ansiedade é uma experiência emocional desagradável, obviamente, e que nós vivenciamos quando nós estamos diante da possibilidade, preste atenção nessa palavra, possibilidade de entrarmos em contato com alguma coisa perigosa, com alguma coisa que nós interpretamos como perigosa. Importante ficar claro isso. Existem pessoas, por exemplo, que olham para uma barata e encaram a barata como uma coisa perigosa. Há outras pessoas que não. Simplesmente olham para a barata e, se acharem necessário, vão lá e matam a barata e pronto. Pessoas que trabalham, eventualmente, com cobras, podem não se sentir ameaçadas quando estão diante de uma cobra, ao passo que você, que praticamente nunca viu uma cobra na vida, né, realmente ali diante de você, você pode sentir um medo enorme quando você está diante de uma cobra. Então, aquilo que será encarado por nós como perigoso depende da nossa interpretação, da nossa experiência, da nossa história. Mas o fato é que nós experimentamos ansiedade quando nós estamos diante da possibilidade de entrar em contato com alguma coisa perigosa. Por que eu friso a palavra possibilidade? Porque para que a experiência emocional que nós estamos vivenciando possa ser nomeada realmente como ansiedade, o perigo em questão não pode estar presente. Quando o perigo já está presente, a gente dá o nome para a reação desagradável que a gente tem, a gente dá o nome de medo. A ansiedade aparece quando o perigo, o objeto ameaçador, ainda não está presente, mas nós imaginamos a possibilidade dele aparecer. Nós temos a expectativa de entrar em contato com aquilo que consideramos perigoso. Nesse sentido, a presença do objeto ameaçador ainda não é uma realidade, é tão somente uma possibilidade. Eu vou pegar aqui um exemplo bastante banal, mas que justamente por sua simplicidade vai nos ajudar a entender por que às vezes nós podemos experimentar ansiedade sem saber conscientemente por que estamos ansiosos. Vamos pegar o exemplo de uma estudante que está se sentindo ansiosa em relação a uma prova. A pergunta que nós precisamos fazer para entender essa ansiedade é: quais são os perigos ou qual é o perigo que está em jogo nessa situação? E aí a gente pode elencar aqui alguns possíveis perigos. Por exemplo, uma possível dificuldade dessa estudante de resolver as questões. Ela imagina que ela vai chegar lá na hora da prova e a prova vai estar difícil. Então ela vai ter dificuldade de resolver as perguntas da prova. Então esse é um primeiro perigo possível que está em jogo nessa ansiedade. Uma possível nota baixa. Então, ela imagina que a prova vai estar difícil e que ela não vai conseguir resolver bem as questões e vai acabar tirando uma nota baixa. Nota baixa é uma experiência desagradável, portanto, aparece aos olhos dessa moça como um possível perigo. Podemos pensar também num terceiro perigo, que seria uma possível reprovação na matéria. Tirando nota baixa, eu não consigo pontos suficientes para aprovação, então eu vou tomar pau nessa matéria.
Terceiro perigo que pode estar em jogo também, alimentando essa ansiedade. Enfim, como você percebe, nesse caso que nós estamos tomando como exemplo, a gente tem três coisas aí que essa moça imagina que podem acontecer, mas ainda não aconteceram, estão lá no futuro. Eu destaco isso para você para mostrar que a ansiedade, gente, depende fundamentalmente dessa capacidade humana, demasiado humana, que é a capacidade da imaginação. Uma capacidade que, a princípio, nós não encontramos em outras espécies. São seres humanos que têm a capacidade de imaginar como o futuro será. E a ansiedade está diretamente relacionada, diretamente dependente da imaginação. Se nós não pudéssemos imaginar o futuro, nós não nos sentiríamos ansiosos. Aí, nesse momento, você pode chegar para mim e falar assim, ô Lucas, entendi, esse exemplo aí da moça com ansiedade em relação à prova é muito claro. Mas o que acontece comigo, frequentemente, é que eu me sinto ansiosa, mas eu não estou pensando em nada. Eu não estou imaginando um futuro catastrófico, perigoso. Eu não estou diante da possibilidade de entrar em contato com nada que eu considere ameaçador. Então por que eu estou me sentindo ansiosa? Se depende da imaginação e eu não estou imaginando nada, por que eu estou ansiosa, Lucas? A resposta pode te surpreender, mas para quem está familiarizado com a psicanálise, essa resposta não vai causar nenhuma surpresa. A resposta é a seguinte: sabe essa imaginação a qual eu me referi? Ela pode acontecer não só no nível consciente, mas também inconscientemente. Sim, nós podemos inconscientemente imaginar situações perigosas. Eu vou te dar um exemplo. Imagine uma moça que se sente frustrada no seu casamento. Ela não se sente feliz com o marido, ela está insatisfeita. Porém, essa moça, por várias razões, história de vida, aspectos religiosos, culturais, e também o vínculo que ela tem com o marido, por essas razões, essa moça sequer cogita a possibilidade da separação. Ela está frustrada, mas ela, conscientemente pelo menos, ela não quer se separar do marido. No entanto, como ela está frustrada no relacionamento, ela se vê frequentemente ali no trabalho, na faculdade, nas suas relações sociais de maneira geral, ela se vê frequentemente tentada a desejar outros homens. Tentada. Ela não fica cobiçando conscientemente, ativamente, de maneira voluntária outros homens, mas como ela está frustrada no seu relacionamento, isso deixa uma porta aberta ali para ela desejar outros homens. E aí o que acontece? Assim que, de repente, ela olha para um cara e se sente atraída e vem à cabeça dela aqueles pensamentos do tipo, nossa, e se pudesse rolar com ele, como seria uma relação com ele, etc. Quando vem esses pensamentos, ela já dá um jeito de afastar esses pensamentos da sua consciência. É uma pessoa muito religiosa, então ela adquiriu essa habilidade, por assim dizer, de afastar imediatamente da sua consciência qualquer pensamento adúltero que possa passar por ela. E aí, olha que coincidência. Frequentemente, essa moça experimenta crises de ansiedade. Volta e meia, periodicamente, ela passa por uma crise de ansiedade. Só que ela não consegue explicar nem para si mesma, nem para sua terapeuta, por que ela experimenta essas crises. O que causa essas crises? Quando a terapeuta pergunta para ela, mas o que você fica pensando nesses momentos? Ela não consegue dizer. Ela diz, eu não penso em nada. Simplesmente eu estou na faculdade, eu estou no supermercado, eu estou no meio da rua e vem aquele afluxo de ansiedade. Eu estou em casa, prestes a dormir, vem aquela coisa, o coração acelera. Eu não sei por que eu me sinto assim, só sei que essas crises vêm. E aí, fazendo análise, essa moça acaba descobrindo, com a ajuda da sua terapeuta, mas depois de um bom tempo, ela acaba descobrindo que essas crises de ansiedade têm relação direta com os seus desejos adúlteros. Desejos que, volto a dizer, ela não permite sequer que sejam alimentados na consciência.
embora a frustração no casamento permaneça. Falando em análise, essa moça começa a perceber que essas crises sempre acontecem em situações que, por alguma razão, evocam esses desejos de trair o marido. Então, de repente, é uma cena de uma novela, de repente ela está no supermercado e é uma pessoa que passa, uma fala de um professor durante a aula da faculdade, alguma coisinha vai lá e pá, serve como gatilho para os desejos adúlteros. Como ela não permite que esses desejos floresçam na consciência, em vez dos desejos, aparecem as crises de ansiedade. Aí você fala assim, ô Lucas, mas você não falou que a ansiedade aparece quando nós imaginamos a possibilidade de entrar em contato com alguma coisa perigosa? Pois é. Como ela recebeu uma educação moral muito rígida, ela encara esses desejos como coisas perigosas, como coisas desestabilizadoras, como coisas que podem trazer catástrofe para a vida dela. Então, é por isso que ela experimenta as crises de ansiedade. É como se esses desejos adúlteros fossem encarados por ela quase como um leão ameaçador no meio da floresta. E pior, o leão ameaçador no meio da floresta, se você estiver, sei lá, numa savana africana e vem um leão lá e você está de carro, você pode fugir do leão, né? Mas como é que você foge de desejos? Como é que você consegue se afastar completamente daquilo que está dentro de você? Então, concluindo, quando nós experimentamos ansiedade e não conseguimos distinguir conscientemente o que está provocando a ansiedade, geralmente isso se deve ao fato de que o objeto ameaçador em questão, aquilo que nós interpretamos como perigo, é de ordem consciente. E geralmente é alguma coisa interna. É algum desejo, é algum impulso, é alguma memória de repente, é alguma coisa interna que nós interpretamos como perigosa, mas como nós não deixamos que essa coisa apareça plenamente na consciência, a gente experimenta simplesmente a ansiedade relacionada a ela, mas ficamos a ver navios em relação a entender por que eu estou ansioso. É fazendo análise, é tendo oportunidade de falar o que vem à cabeça, que a gente tem a chance de finalmente detectar onde é que está o fio da meada, onde é que está aquele objeto que está na origem, está na base da ansiedade que nós estamos experimentando. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas saiba que isso daqui é só uma palhinha, tá? Se você quiser estudar a ansiedade de fato, profundamente, de um ponto de vista psicanalítico, e diversos outros temas do universo psicanalítico de maneira profunda, simples, e com essa didática que você viu aqui no vídeo, você tem que estar lá na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você vai ter acesso a mais de 400 horas de conteúdo já disponível na nossa plataforma e mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria é muito simples, é só acessar o link, o primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir cada um desses livros separadamente e se você comprar os 3, você vai pagar um total de R$ 171, mas se você for inteligente, você já compra os 3 juntos num pacote promocional que sai pelo valor de R$ 129,90. Os links estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário aqui embaixo. Você costuma se sentir ansioso sem saber por quê? Coloca aqui embaixo, eu quero saber a sua experiência. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo. Mande aí para aquele amigo ansioso, para aquela pessoa da sua família que vive se queixando de estar sempre ansiosa.
mande esse vídeo para todos os seus amigos, beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.